Bom dia, queridos alunos, alunas. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Eu sou o professor Tiago. Espero que nós tenhamos aqui um momento de adoração a Deus, que possamos aprender mais da sua palavra, dos seus ensinamentos, e que isso possa penetrar nos nossos corações. O objetivo da aula de hoje é que nós, como servos de Deus, reconheçamos a proteção de Deus em todas as coisas, em todas as situações. Sejam boas ou ruins, desafios, e que tudo que façamos seja para a glória de Deus, para agradar a Deus, e que devemos fazer isso resistindo às tentações do inimigo. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai entender isso? Finalizando o estudo da oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então vamos começar com uma oração, para que Deus nos abençoe e nos guie nesta aula. Senhor Deus, Pai querido, louvado seja o Teu nome. Te agradeço, Senhor, por cada criança, cada adolescente que aqui está, dedicando tempo a aprender mais do Senhor. Pai, me ilumina, usa-me como instrumento para que a Tua palavra seja aprendida aqui por todos, e começando por mim, apesar dos meus erros, Senhor, que o Senhor conduza este momento de comunhão com irmãos em Cristo. É dessa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, só recapitulando aonde paramos na aula passada. Nós estávamos caminhando para o final da oração do Pai Nosso. Então vamos só relembrar a oração, a oração que está lá em Mateus capítulo 6, e fazer uma pausa no tema da última aula. Então vamos lá. A oração é assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Na aula passada nós falamos sobre o perdão, o quão grande é o perdão de Deus e como isso deve refletir nas nossas ações, perdoando os nossos irmãos, tentando imitar a Jesus, imitar a Deus na nossa vida, no nosso convívio com os nossos irmãos, né? Então, guiando a todos em direção a Jesus. Então essa foi a aula passada. Aqui nós vamos continuar e terminar a oração, né? A continuidade vem no versículo 13, tá? Então vamos continuar. Então o versículo 13 continua assim: e não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, aqui Jesus está nos apontando para a tentação que é presente na nossa vida. O próprio Jesus foi tentado no deserto por Satanás. E na sequência ele fala: mas livra-nos do mal. O que é esse mal? Quem é este mal? Que o próprio Jesus nos instrui a pedir que Deus nos livre. Há dois significados que não são excludentes, eles são parte daquilo que Jesus queria nos passar. O primeiro, mal circunstancial, né? O mal como momentos difíceis, situações de desafio, situações de provação,
momentos de angústia na nossa vida. Essas são as situações que a nossa vida nos apresenta e obviamente nós não queremos passar por isso, mas eventualmente isso acontece. O outro significado é o próprio mal como inimigo, como Satanás. Satanás na figura do diabo e seus servos. E nós sabemos que o principal objetivo de Satanás é acusar o povo de Deus. É tentar nos levar ao pecado, tentar nos incentivar para que nós caiamos em pecado. Né? Não foi isso que aconteceu lá no jardim do Éden? Vamos relembrar o primeiro pecado, Gênesis capítulo 2, dos versículos 16 a 17. Vamos entender aqui qual foi a ordem de Deus para o seu povo, né? Qual foi a ordem de Deus para Adão e para Eva. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, uma instrução muito clara de Deus. E todos nós, Deus foi muito claro, mas nós sabemos o que aconteceu, né? A serpente na figura de Satanás, o Satanás na figura de serpente, veio tentar Eva, né? E eventualmente Eva foi ludibriada pela serpente e também convenceu Adão que pecasse. É interessante nós avaliarmos o que a serpente usou de argumento para convencer Eva. Veja que, se a gente é cuidadoso com a palavra de Deus, Eva diz lá no capítulo 3, ela repete a ordem de Deus. Só que a ordem de Deus foi que ela não comesse. E ela adiciona que, além de comer, que ela não podia tocar no fruto da árvore. E aí o total não conhecimento da palavra de Deus fez com que desse margem para que Satanás enganasse a Eva e a levasse a pecar. E nós sabemos que essa é a origem do pecado. Foi por essa porta que o pecado entrou no mundo, um mundo que era perfeito e aí todo o mal circunstancial que nós temos hoje é a origem do pecado original. Então nós sabemos que Satanás tem poder, e um poder maior do que nós. Mas também nós sabemos que o poder de Satanás é restrito. É um poder que é limitado por Deus. Não há, né, acho que há um conhecimento comum errado que há uma dualidade entre o bem e o mal, Deus e o diabo, que não existe, né? O poder do diabo está submetido ao poder de Deus. Satanás é como um cachorro acorrentado, preso pela coleira, e só vai até onde Deus permite. Ele não tem qualquer autoridade fora do domínio de Deus. Isso é extremamente importante que nós entendamos, porque Satanás não tem um poder que nos faça sofrer algo que não seja uma permissão de Deus, que não seja algo dentro da providência de Deus. Então, voltando à oração, quando nós oramos, não nos deixe cair, né, em tentação. Nós estamos pedindo a Deus que nos livre das armadilhas do diabo. Nós pedimos a Deus que nos fortaleça para vencer as tentações, e nós sabemos que se Satanás está submetido à autoridade de Deus,
É Deus quem pode nos livrar dessas tentações. E se a gente relembrar que como foi o tempo de Jesus no deserto, aqueles 40 dias, que é retratado em Mateus capítulo 4, Jesus orou, Jesus teve fome. Satanás o tentou sobre isso, em cima da sua fome. Mas como respondeu Jesus? Ele respondeu usando a palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ali Jesus usou Deuteronômios 8:3, né, em que Deus orientava o seu povo, né, o povo saindo do Egito em direção à terra prometida, 40 anos vagando no deserto, algo necessário, né, mas não vagaram sem rumo. Tudo isso era o caminho de Deus, provações de Deus para que fortalecesse o seu povo, humilhou o seu povo para que o povo pudesse se achegar a Deus. Mas em nenhum momento deixou de prover comida. O povo teve fome, sim, teve fome, mas Deus enviou o maná. Deus jamais se esqueceu de enviar o maná. Mas o Senhor estava trabalhando no coração do povo. Deus tinha um propósito para aquilo. Tinha um propósito na humilhação do povo. Tinha um propósito na fome do povo. E Deus estava forjando o coração do seu povo. Então, isso nos aponta para a confiança que Deus irá suprir as nossas necessidades. Deus é sempre bom. Deus sempre tem um propósito bom nas provações que coloca em nossos caminhos. E quando Deus prova a nossa fé para que nós possamos ficar mais fortes. Nós sim somos fracos, como homens, como mulheres, mas Deus permite que essas provações aconteçam. Ele está no plano de Deus que essas provações aconteçam, para que nossos olhos estejam focados em Cristo, focados no Senhor, para que nós entendamos que nós dependemos de Deus em 100% das coisas, que nós estamos debaixo do governo de Deus. Então nós oramos, nós levamos as nossas petições, nós abrimos o nosso coração, mas isso significa que nós também precisamos estar dispostos a aceitar a resposta de Deus. Nem sempre a resposta de Deus é o que a gente espera. Mas se nós lembrarmos que inclusive o mal, tudo, inclusive o mal, está debaixo da autoridade de Deus, que Deus é sempre bom e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, nós sabemos que qualquer coisa que tenha, que se passa na nossa vida é para o nosso bem. E é por isso que nós concluímos a oração com amém. Qual é o significado de amém? É um assim seja. Assim seja conforme a sua vontade, de acordo com a sua vontade, Deus. Isso, o que isso nos traz? Isso nos traz descanso, nos tranquiliza, nos dá paz. E nós sabemos que nós não conseguimos isso sozinhos. Consegue você levantar uma mesa grande sozinho? Não consegue. Quiçá suportar todas essas provações, todos os desafios das nossas vidas. Não, nós não conseguimos. É um peso muito grande para os nossos ombros. Então nós reconhecer a nossa fraqueza como homens, como mulheres, nos dá confiança de olhar para Deus, de buscar a Deus. E é Deus que conduz os nossos passos. E é Ele que nos fortalece nas provações. E é por isso que nós temos que descansar.
né? Se nós lembrarmos o tamanho do poder de Deus, Deus abriu o mar para o povo passar. Deus fez homens caminharem sobre as águas. Essa é uma prova minúscula do tamanho do poder de Deus, que é infinito, que é imensurável. Nós não conseguimos mensurar isso. Então, sim, Ele pode fazer isso nas nossas vidas, mas usando o mesmo exemplo, isso não significa que nós não vamos nadar contra a correnteza, que nós não vamos enfrentar um mar revolto, né? Um mar bravo. E às vezes, se for o plano de Deus, às vezes nem alcançar a praia, né? Mas o que nós sabemos é que em todos esses momentos o Senhor estará ao nosso lado, não permitindo que nada nos sobrevenha que não possamos suportar, que nada se passe nas nossas vidas que não seja possível que a gente suporte. Então, é a vontade. Então, se for a vontade de Deus que momentos difíceis apareçam nas nossas vidas, às vezes por muitos tempos, nós devemos orar para que o inimigo não nos faça pecar contra Deus, porque essa é a nossa tendência. Algo contra a nossa vontade, o que nós fazemos? Nós blasfemamos, nós nos voltamos contra Deus, nós pecamos. Mas Deus diz na sua palavra: nada se passará na sua vida que não seja possível você resistir, né? Então, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, né? O que diz a palavra de Deus? Ela fala: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar, né? Aqui são palavras de encorajamento. Claro, isso nos dá coragem, isso nos dá fé. Mas também a gente não pode esquecer que são palavras de exortação. Nós não temos desculpas para pecar. Deus já disse que nos dará força para resistir à tentação. Se nós não resistimos, o pecado é nossa culpa. Todo pecado é culpa, é responsabilidade nossa. Então, nós sabemos que nenhum homem, mulher, consegue evitar 100% o pecado. Nós continuamos sendo pecadores, mas Deus já nos disse: não há tentação que não possamos resistir. Então, qual o caminho que você está perseguindo? Você continua pecando igual quanto fazia antes, ou você está resistindo cada dia mais? Cada dia mais você está mais glorificando a Deus, né? A fórmula é simples para evitarmos essa tentação. Jesus foi muito claro: vida em oração, né? Nossa dependência visceral de Deus, né? Consequência da oração, que é a fé, é a fé, né? A paz que Deus nos dá com base na fé, nos dá confiança para seguirmos, enfrentar os nossos desafios, e sempre usando a palavra de Deus, como Jesus fez no deserto e como é ensinado em Efésios, em Efésios capítulo 6 fala sobre a armadura do cristão. Deus fala ali, né? A palavra de Deus fala sobre a espada do Espírito, que nada mais é do que a palavra de Deus. Então, nós temos a palavra de Deus como nossa arma. E aí deixo a pergunta para vocês estudarem: que outras partes da armadura Deus nos deu para resistir às tentações?
fica aí de lição de casa para vocês. Leiam Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Reflitam sobre isso, né? E como estamos preparados para essa batalha espiritual como soldados de Cristo. Ok? Muito obrigado, gente. Essa foi a aula de hoje. Agradeço o tempo de vocês. Vamos orar para finalizar. Senhor Deus, Pai querido, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado porque conseguimos aprender, conhecer mais da nossa dependência do Senhor. Que sim, teremos tentações, desafios, momentos difíceis nas nossas vidas, mas nós sabemos que o Senhor nos dá a força para resistir a todas elas. E nós sabemos que sempre o Senhor estará lá, estará ao nosso lado. E nós, em oração, usando a palavra do Senhor através da fé, nós podemos resistir às tentações do inimigo, Senhor, porque mesmo o inimigo está debaixo da sua autoridade, Pai. Que nós possamos sempre lembrar disso, Senhor, e orar para que seja feita a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, porque somos fortes no Senhor e dependemos 100% de Ti. Essa é a nossa oração de contemplação e agradecimento. E fazemos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom domingo a todos.